Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre regimes próprios de previdência social, os famosos RPPS. Nessa aula, eu quero que você aprenda, que você saia daqui já implementando algumas questões práticas no tocante ao regime próprio. Eu quero que você entenda como que se dá a atuação da advocacia previdenciária nesses regimes. E nesses regimes, por quê no plural, né? Porque pode ser tanto no município, estado, até distrital, Distrito Federal e também regime próprio da União. Bom, antes de dar, né, continuidade a essa aula, deixa aqui me apresentar. Meu nome é Bruna Sete, eu sou professora e advogada especialista tanto no regime geral quanto no regime próprio, ou seja, eu atendo aqui no meu escritório tanto segurados do regime geral, que com certeza você já conhece, já atua, né? Mas também não deixe de atender servidores públicos ligados, né, ao regime próprio. Principalmente aqui, eu sou do Paraná, meu escritório fica em Londrina, no Paraná, então principalmente aqui os servidores de Londrina, do meu município, e também do estado do Paraná. Bom, além disso, tô passando, deixei no seu material o meu Instagram para você me seguir, me acompanhar nas redes. Acho que deixei até, inclusive, aqui, ó, um QR Code para você me seguir e também acompanhar os meus cursos, as minhas aulas, o meu dia a dia. Eu falo muito sobre regime próprio, mas também sobre planejamento previdenciário como um todo, ligado ao regime próprio, mas também ao regime geral. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos falar então sobre regimes próprios. E aqui eu trouxe nesse primeiro slide, nessa primeira tela, uma questão aí para você entender a importância desse estudo na sua advocacia previdenciária. Por quê? Hoje, no Brasil, nós temos mais de 2.000 regimes próprios em atividade, ou seja, são milhões de servidores públicos que estão cada vez mais procurando profissionais que possam atendê-los nas suas dúvidas, nas suas orientações e também nas demandas, sejam administrativas ou judiciais, no tocante ao regime próprio. São servidores que também são segurados, não só do regime geral, mas também do regime próprio. E por que eu digo não só? Porque muitos desses servidores também estão ligados ao regime geral, também estão ligados aos dois regimes. É muito comum. Não sei se você já chegou a atender aí no seu escritório servidores, a princípio, né, segurados do regime geral, do INSS, que te procuram para alguma demanda a respeito do INSS e você acaba vendo ali no CNIS que existe um indicador chamado RPPS, ou seja, esse segurado do INSS, na verdade, esse segurado do regime geral, também é um servidor público atrelado ao regime próprio, que inclusive pode ter duas fontes de aposentadoria, tanto do regime geral quanto do regime próprio. É por isso que eu sempre costumo falar que não dá para o advogado especialista em direito previdenciário não atender mais esse tipo de cliente, porque é um cliente que cada vez mais vai te procurar. Por quê? Porque a gente teve em 2019 a reforma da Previdência, né, a emenda 103 de 2019, que acabou. A gente teve as mudanças, né, para os segurados do regime geral, mas acabou também afetando os servidores públicos da União e, consequentemente, servidores dos estados e municípios também, que acabaram, por consequência, fazendo também as suas reformas e continuam fazendo. Então, cada vez mais, esses servidores públicos se sentem desamparados e precisam de advogados, precisam de profissionais para que realmente possam, né, os auxiliar nas questões principalmente de aposentadoria, mas não somente sobre aposentadoria. E por isso que
eu estou chamando a sua atenção aqui, que realmente, aliado ao estudo do regime geral, à prática do regime geral, é importante que você saiba, pelo menos um pouco, tenha ali um conhecimento básico, porque quando entrar no seu escritório um segurado que te procure ali, às vezes, num primeiro momento, para fazer um protocolo, um pedido, né, de uma aposentadoria do INSS, mas aí você verifica que no regime próprio ele também tem um vínculo, ou você verifica aqui que aquele cálculo que você fez para o regime geral, ele, na verdade, ele pode ter algum erro, porque você está considerando o regime próprio também. E aí você precisa excluir esses salários de contribuição do seu cálculo e precisa realmente fazer tudo separado, que eu chamo de planejamento previdenciário híbrido. Não é aposentadoria rural, não, tá? Dessa vez não é. Eu sei que você sabe muito, está aprendendo muito sobre aposentadoria rural. De fato, quando a gente estuda no regime geral, né, é algo que é muito, muito procurado. Então, a gente precisa saber, mas não dá para fugir dessa realidade que é o regime próprio batendo na porta aí dos advogados previdenciaristas. Então, se você não tem noção nenhuma sobre regime próprio, continue acompanhando essa aula que a gente vai tratar dos casos principais a respeito desse regime. Ok, então passada essa introdução aí em respeito a números de regimes próprios atuais, né, no Brasil, eu coloquei também no seu material uma média aí do que? De proventos, de remunerações, de vencimentos desses servidores. E por que eu coloquei? Porque a gente precisa entender que esse tipo de cliente, que é o servidor público, é um cliente diferente do segurado do INSS, do segurado do regime geral. Por que é um cliente diferente? Porque, assim, falando de uma maneira geral, de uma média, né? São servidores, são clientes que têm uma remuneração maior do que no regime geral. Em média, essa remuneração, podemos dizer que no serviço público federal, ela vai de 5 mil até mais de 10 mil reais. No estadual, também é uma remuneração maior do que a gente for ver pela média do regime geral, que de fato está atrelado ao salário mínimo. Então, são servidores que realmente eles têm uma capacidade financeira maior, mas também têm uma noção a respeito da legislação, porque muitas vezes estão amparados pelo próprio RH daquele ente, do seu município, do seu estado. Então, eles são amparados também, e também eles são mais fuçadeiros. Eles procuram, eles pesquisam, eles sabem a respeito do que está na legislação. Só que, ao mesmo tempo que eles são fuçadeiros, eles estão, posso dizer que, desesperados para entender essas reformas que estão acontecendo desde 2019. Uma maguinha aqui. E antes de a gente falar sobre essas novas regras, né, sobre a reforma em si, eu deixei aí no seu material anotações a respeito da legislação básica aplicada ao regime próprio. São muitas leis e muitas emendas constitucionais, mas para o advogado que estuda regime próprio, é primordial entender as alterações que ocorreram desde a Constituição Federal de 88, passando pela emenda 20, depois emenda 41, depois emenda 47 e, por fim, né, chegando na emenda 103, que alterou as regras específicas para servidores públicos apenas no âmbito federal. Então, a gente teve, antes, né, da Constituição de 88, os servidores não eram de forma alguma amparada por qualquer que fosse o regime, nem em questão de contratação, em relação a, por exemplo, ter um estatuto ou CCLT, nem mesmo em relação à questão previdenciária. A emenda aliás, a Constituição Federal começou a amparar esses servidores, mas depois isso foi, né, tem modificações para a melhoria desses regimes, passando primeiramente pela emenda 20, que de fato trouxe uma estruturação em questão de contratação,
os servidores públicos, eles precisam ser estatutários. Então, foi quando criou-se o estatuto. Na verdade, isso foi antes, foi logo na Constituição Federal de 88, mas aí veio a emenda 20 e trouxe novas regras em relação à aposentadoria, trouxe novas regras em relação a tempo de contribuição, tempo de serviço público. Não se falava antes, não se falava em tempo de contribuição, falava tempo de serviço, e na verdade, tempo de serviço é diferente de que tempo de contribuição, porque é necessário, de fato, no tempo de contribuição, que haja uma efetiva contrapartida da parte do servidor. Antes disso, existia uma lacuna, digamos assim, na legislação em relação à obrigatoriedade de contribuição por parte do servidor. Podia ser que essa contribuição fosse só apenas uma obrigação do próprio ente federado, do próprio município, do próprio estado. Então, essas emendas constitucionais trouxeram diversas mudanças. Eu não vou conseguir falar aqui, adentrar, né, em cada emenda, mas eu deixo aí no teu material para que você possa estudar. E falando em material e estudar, eu vou inclusive deixar uma indicação de livro aqui, que é do professor Marcelo Barroso. É um livro, ele é bem denso, tá? Mas ele trata com muitos detalhes sobre o regime próprio, não só o regime próprio atrelado aos servidores públicos que tenham um cargo efetivo, mas também fala um pouco sobre servidores públicos de municípios, por exemplo, que não têm um regime próprio instituído. Porque, já fica uma dica aqui de estudo. Não é porque é um servidor público que ele vai estar atrelado a um regime próprio. Existem municípios que não têm um regime próprio. E aí o que acontece? Esses servidores contribuem para o regime geral. Então, não é porque o servidor ele é estatutário. O que quer dizer ser estatutário? Ele é regido por um estatuto da forma da sua contratação, da forma da administração ali dos seus servidores. Não é porque ele é regido por um estatuto que ele é um segurado do regime próprio. A gente confunde muito esses dois termos. É estatutário. Ser estatutário não representa ser do regime próprio, tá? Então, o que você pode gravar aí na sua mente? O servidor público atrelado a um regime próprio, ele é estatutário, mas nem todo estatutário é vinculado, é segurado do regime próprio, porque existem municípios que não possuem regime próprio, e aí eles estarão, então, atrelados ao regime geral, apesar de seguirem regras de um estatuto, tá? Então, coloquei aí as emendas para você estudar e também duas legislações. Na verdade, a portaria 1467 não é nenhuma legislação, não é nenhuma lei complementar, por exemplo, mas eu posso dizer que ela é a Bíblia do RPPS e é uma portaria nova de 2022 e ela traz muitas informações que eu posso, inclusive, salientar, que a gente teve o julgamento, né, 942 do STF, que permitiu a conversão de tempo especial em comum também nos regimes próprios, e ela regulamentou, tratou muito bem a respeito da aplicação desse julgado dentro dos regimes próprios, inclusive de forma administrativa. Então, assim, muitos falam que não é possível que haja a conversão do tempo especial em comum de forma administrativa nos regimes próprios, mas a portaria permitiu em alguns regimes próprios, poucos, mas existem regimes próprios, inclusive da minha cidade, que estão fazendo a conversão, né, da atividade que foi exercida em condições especiais. Então, a portaria ela não fala só sobre isso, ela fala quem são, né, os amparados pelos regimes próprios, que de fato são os servidores públicos com cargos de natureza efetiva, também os membros do Ministério Público, do Judiciário, são servidores públicos atrelados ao regime próprio, e também traz algumas questões específicas, né, como, por exemplo, a citada a respeito da conversão do tempo especial em comum. Deixei um QR Code aí também, vocês viram que eu gosto de um QR Code, né, eu acho super prático. Deixa eu me colocar aqui maiorzinho para você entrar nessa página e
poder ter acesso a todas as legislações que tocam o regime próprio, tá? Então tem bastante coisa aí nesse material. Bom, vamos lá, vamos falar sobre o cenário do regime próprio. Eu digo do regime próprio, mas na verdade, quando eu falo do regime próprio, são regimes próprios, no plural, né? Mas o cenário do regime próprio pós-emenda 103, mais especificamente, né, dos servidores públicos da União. Bom, a gente teve em novembro de 2019, como você já deve saber, a reforma da Previdência, que alterou significativamente as regras para a aposentadoria dos segurados do regime geral, mas também trouxe mudanças para aqueles atrelados ao RPPS da União e, consequentemente, houve mudanças também para os outros RPPS. Mas essas mudanças, elas foram caracterizadas por uma desconstitucionalização das regras do regime próprio. O que é essa desconstitucionalização? Como a emenda 103, ela estava vinculada apenas aos servidores públicos federais, ela deu uma certa, perdão, liberdade para que os servidores públicos, aliás, os próprios entes federados, estados, municípios, Distrito Federal, pudessem aí criar suas próprias normas, as suas próprias reformas da Previdência. Então, eu posso dizer que muitos estados seguiram ali aquilo que estava na emenda 103, as mesmas alterações que foram tocantes à União, mas existiu uma certa liberdade em legislar, em trazer questões novas. Então, a gente vê, primeiro, que o mais importante, né, a data da reforma. A data da reforma para os servidores públicos federais é 13/11/2019. Agora, a data da reforma dos outros entes vai variar. Da mais perto possível de novembro de 2019, como, por exemplo, aconteceu no meu estado, em dezembro de 2019, a gente já teve reforma da Previdência Estadual aqui do Paraná, mas algumas demoraram para acontecer. E por que é tão importante a gente saber a respeito da data? Porque, pensa, no regime geral, a gente tem regras de transição. No regime próprio, a gente também tem regras de transição. E essas regras de transição, elas vão acontecer conforme a data que foi implementada aquela reforma, para a gente avaliar se o servidor tem direito adquirido, é uma regra antes, uma regra depois. É importante saber a partir de que momento é que vieram essas mudanças. Não tá certo? Então, no regime geral, a gente sabe que essa data se dá em 13/11/2019. No regime próprio, você vai precisar pesquisar aí no ente que você está atuando, de fato, quando ocorreu essa mudança, para poder fazer uma análise realmente completa da possibilidade de aposentadoria e também um protocolo, seja um protocolo judicial, administrativo, em respeito a direito adquirido antes da data, né? E depois, ou mesmo ainda nem haver reforma, pode acontecer, tá? Tem muitos entes federados que ainda não implementaram mudanças após as mudanças da União. Então, eles acabam tendo as mesmas regras que eram antes adstritas a todos os servidores da União, estados, Distrito Federal e municípios. Então, a gente teve esse primeiro baque, digamos assim, que foi pós-emenda 103 de 2019 para os servidores públicos, não só da União, mas tivemos consequências também no que tange, né, aos estados e municípios. E aí depois dessas mudanças, vieram muitas questões a serem atendidas pelos servidores. Aqueles servidores, então, tiveram mudanças e eles não sabem mais quando vão se aposentar. Eles não sabem o valor dos proventos. Eles não sabem se eles vão receber o mesmo que eles recebem na ativa. No regime geral, nós sabemos que a pessoa que se aposenta, ela não tem direito a receber, ela de fato vai se aposentar pela uma média, né? Uma média de salários de contribuição. Aquele cálculo, salário de benefício é igual a salário de contribuição. Aliás, RMI é igual a salário de benefício vezes um coeficiente, esse coeficiente vai depender do quê? Do tempo de contribuição desse segurado.
Agora, no regime próprio, existe uma possibilidade, diferente do regime geral, que a gente sabe que não é possível que a pessoa se aposente recebendo o mesmo valor do salário de contribuição da última competência antes do requerimento da aposentadoria, mas no regime próprio existe uma possibilidade de aposentadoria que é vinculada ao termo integralidade. Aqueles que se aposentam com integralidade, eles podem receber a mesma remuneração daquele mês, o último mês que ele trabalhou antes do pedido de aposentadoria e da concessão dessa aposentadoria. Já no regime geral, isso não é possível. No regime próprio, a gente teve alterações, que foram as emendas que eu citei para você, né? E essas emendas, então, elas acabaram alterando, retirando a possibilidade da integralidade e paridade, lá na emenda de 41, 47, mas elas possibilitaram que esses servidores, aqueles que ingressaram, inclusive, antes da emenda 20 de 98, antes de dezembro, mais precisamente de 16 de dezembro de 98, e antes da emenda 41 de 2003, mais precisamente aqueles que ingressaram até 31 de 12 de 2003, essas regras de transição possibilitam ainda uma aposentadoria com proventos integrais. O que quer dizer? Baseados na integralidade e paridade. O que é paridade? A gente vai ver, tá? Mas paridade é ter o mesmo reajuste daqueles servidores que estão na ativa, tá? Então, se os servidores que estão ali no mesmo cargo daquele aposentado tiverem um reajuste, aumentar o seu vencimento, os aposentados também terão esse reajuste, tá? Então, seguindo aí as perguntas que acabam permeando os servidores públicos pós-emenda 103. Posso somar tempo do INSS com o serviço público para me aposentar? Devo optar pela previdência complementar, que de fato é uma realidade em alguns regimes próprios, que foi a instauração, né, a instituição da previdência complementar. Então, eles acabaram tendo a sua contribuição previdenciária limitada ao teto do regime geral também. Bom, sexta pergunta: se eu me aposentar, continuo contribuindo? Também é uma dúvida muito pertinente, e de fato, sim, os servidores públicos, mesmo aposentados, eles continuam tendo o desconto previdenciário ali mensal. Sétima pergunta: recebo insalubridade, o que impacta na minha aposentadoria? Possibilidade de uma aposentadoria especial também no regime próprio, ou mesmo conversão de tempo especial e comum. Tenho 2 matrículas, posso ter 2 aposentadorias, e isso é um tema muito legal de se discutir, porque lembra que eu falei, o servidor público que vai chegar com o CNIS aí, com regime próprio, regime geral, pode ter 2 aposentadorias. Na verdade, ele pode ter mais de 2 aposentadorias, pode ter até 3 aposentadorias, porque 2 podem ser no regime próprio, uma no regime geral, tá? Mas somente nos cargos que são autorizados constitucionalmente a ter cargos, né, concomitantes, desde que haja compatibilidade de horários, que é no caso de um servidor público que esteja atrelado a um cargo da saúde, um médico, veterinário, um enfermeiro, um professor, né, de medicina, que atende ali no hospital de manhã e à tarde em outro hospital do estado ou do município, enfim. Então, esses servidores, também os professores, podem ter dois cargos, ter a aposentadoria dos 2 cargos e ainda se aposentar no INSS. Então, ter 3 aposentadorias. Exemplos práticos, né? São médicos, por exemplo, que têm vínculo no regime próprio. Então, ele tem um vínculo no regime próprio do município, tem vínculo no regime próprio do estado e ainda atende na sua clínica particular. É o caso perfeito para uma aposentadoria, para um planejamento, inclusive, de três benefícios, tá? E esses cargos, eles, muito importante, né, assegurar que eles estejam com horários que permitam essas 2 atividades. Então, ele atende ali na parte da noite, por exemplo, num hospital, atende à tarde no outro hospital e de manhã trabalha na sua clínica. Professores também acabam tendo essa possibilidade de acumulação.
Mas eu posso dizer que a prática me mostrou que o mais comum mesmo, quando há essas 3 aposentadorias, são os cargos de saúde mesmo, que possibilitam esse tanto de trabalho, esse tanto de contribuição e esse tanto também de aposentadorias. Deixa eu voltar aqui para o material. Inclusive, esses 2 vínculos no regime próprio que podem ser acumulados não precisam ser um no município e outro no estado. Pode ser 2 matrículas dentro do mesmo ente, tá? Não há impedimento para isso. Outra dúvida, posso me aposentar? Aliás, se eu me aposentar por incapacidade permanente, meus proventos serão de 100% ou proporcionais? A gente teve mudanças aí no tocante à incapacidade dos servidores, que acabou, na regra de cálculo, acabou prejudicando esses servidores que vão ter uma aposentadoria, posso dizer que proporcional ao tempo de contribuição, mesmo que seja uma aposentadoria por incapacidade. Bom, por fim, posso revisar minha aposentadoria, principalmente pós-tema 942. Essa é uma dúvida muito comum e é possível revisar a aposentadoria também no regime próprio. E aí, a partir dessas perguntas, a gente identifica oportunidades. E que oportunidades são essas? Do servidor, por exemplo, poder somar tempo de contribuição do regime geral com o regime próprio para se aposentar antes. Ter direito ainda a uma regra de integralidade e paridade, receber o que ele já recebia na ativa, tá? Mas posso também fazer um comentário aqui que nem sempre a integralidade vai ser um melhor cenário para o servidor, na maior parte das vezes tá? Mas nem sempre, como no caso, vou dar um exemplo prático aqui para vocês, que eu atendi aqui no meu escritório. O servidor público federal me procurou porque ele podia ter direito, né, a uma aposentadoria com base na integralidade, mas ele também tinha direito a uma aposentadoria com base na média. E aí, geralmente o servidor já está ali, ele é acostumado a ter uma estabilidade, mas quando ele é mais estudado, assim, ele já começa a pensar, será que é isso mesmo? E no caso era um auditor fiscal da Receita Federal, inclusive, e ele sabia que se ele se aposentasse pela média, ele teria um provento menor naquele ano, né? Nesse ano, só que os vencimentos, o salário dele estava congelado fazia muito tempo. E se fosse, né, ter os reajustes, aliás, não iam acontecer se continuasse dessa forma congelado. No entanto, se ele se aposentasse pela média, ele poderia ter o reajuste, aí não é com base na paridade, é com base no mesmo índice de reajuste dos segurados do INSS, dos segurados do RGPS. E aí a dúvida dele, nossa, será que não compensa eu me aposentar por menos agora com a média, mas pelo menos garantir que eu vou ter um reajuste, porque não está acontecendo esse reajuste. E aí a gente fez um cálculo, né, específico para ele, para mostrar que somente em tanto tempo, né, ele poderia, e tanta porcentagem de reajustes, ele poderia realmente ter passar, assim, lucrar, digamos assim, pela escolha da aposentadoria pela média. No final, ele se aposentou com base na integralidade mesmo. Mas existe essa dúvida, tá? E a gente precisa saber calcular também. Bom, outra questão que envolve regime próprio, mas vai além do regime próprio, é a respeito ao bônus de permanência. A bônus de permanência é uma vantagem que o servidor pode receber a partir do momento que ele pode se aposentar, mas ele escolhe em continuar na atividade. Por quê? O servidor público que se aposenta, diferente do que acontece com o segurado do regime geral, exceto empregados públicos, ele se aposenta e automaticamente há vacância do cargo. Ele não pode continuar na ativa e receber aposentadoria e proventos, né? Inclusive, esse é um motivo pelo qual não existe atrasados no regime próprio. Então, quando a gente vai cobrar a aposentadoria no regime próprio, o que eu faço aqui no meu escritório é cobrar com base em número de benefícios. Então, se aquele cliente, eu tenho que saber, né, qual que vai ser o vencimento dele, qual que vai ser o provento dele na hora da aposentadoria.
porque é com base nisso que eu cobro a concessão meus honorários. Então, assim, não tem atrasados, justamente porque não há concomitância entre receber um vencimento e receber um provento. Vencimento, gente, a gente pode comparar o salário de contribuição no regime geral. Então, vencimento é aquele que ele recebe todo mês. Provento é o que ele recebe a título de aposentadoria, tá? Pode ser que em alguns entes essa nomenclatura mude, tá? Mas, em geral, é dessa forma que é chamado. Como eu estava dizendo, o servidor que permanece nativa, ele escolhe permanecer nativa, ele tem direito ao chamado abono de permanência. O abono de permanência nada mais é do que essa vantagem que é calculada com base na própria contribuição daquele servidor. Então, vamos supor que a contribuição dele seja R$ 2.000 por mês, que ele paga para o fundo de previdência ali daquele estado, aquele município. Se ele opta por continuar na ativa, ele vai ter um abono de permanência, vai ter esse recebimento todo mês, tá? Enquanto ele não se aposentar, todo mês em R$ 2.000. Interessante notar é que, às vezes, o próprio órgão, né, não notou que esse servidor tem direito ao abono e aí ele precisa, por exemplo, se ele tiver um período rural para ser computado, porque eu posso averbar período rural, tá? Em regime próprio, desde que indenizado. Então, se ele tem um período rural para ser averbado, e aí, por conta dessa averbação, ele vai ter direito à aposentadoria, ou por conta da conversão do tempo especial em comum. Então, são coisas que podem ser discutidas não só para aposentar esse servidor, mas para que ele possa também ter o direito ao abono de permanência. Inclusive, eu disse que o servidor não tem direito a atrasados, mas ele tem direito ao abono de permanência. Então, na hora de fazer o pedido da aposentadoria, também faça o pedido do abono, tá? E, inclusive, faça do abono retroativo, desde a data que ele implementou o requisito para aposentadoria. Então, mesmo que ele demore 1 ano para receber essa aposentadoria, ele já fez o pedido do abono e vai receber esse abono retroativo. Bom, falei de abono, descarte das contribuições. Assim como a gente tem o descarte das contribuições, que está lá no parágrafo 6º do artigo 36, salvo engano, agora me fugiu, 36 ou 26, da emenda, que é a possibilidade de descartar os menores salários para elevar a média desses segurados do regime geral. No regime próprio, a gente também tem a aplicação de descarte, agora após a emenda 103. E, por fim, também temos a conversão de tempo especial em comum, né? Que eu já comentei com vocês. Bom, que documentos são importantes para a gente, que a gente precisa entender, né, no regime próprio? Assim como é importante no regime geral, pedir a senha ali do meu INSS, do segurado do INSS, do regime geral, aliás, é importante também a gente ter acesso, caso o servidor permita, né? A gente precisa de um termo de autorização para acesso a esses dados, mas tá aí em primeira ordem aqui ao meu lado, ó, portal do servidor. Portal do servidor é onde você vai conseguir a ficha financeira desse servidor, você vai conseguir as informações, como, por exemplo, a data que ele entrou, que ele passou a ser um servidor público, né? As remunerações, as licenças que ele tirou. Então, nesse portal, ele tem essas informações funcionais. E se o servidor permitir, vai ser muito interessante você conseguir acesso a essas informações, ao invés de ficar pedindo a própria documentação para ele, porque diferente do INSS, cada ente federado tem para o seu próprio portal do servidor. Então, nem sempre é fácil desses servidores pedir no RH e nem sempre é a mesma forma como acontece no regime geral, que no Brasil todo a gente acessa ali o meu INSS e já sabe como lidar.
Agora, no regime próprio, você vai precisar saber como lidar, dependendo do município, do estado que você estiver estudando. Bom, ao lado ali, eu tenho um mapa funcional. O mapa funcional, ele é muito ligado também, ele pode ser muito parecido ao dossiê histórico funcional. São dois documentos que possuem informações de quando o servidor ingressou na ativa, se já houve alguma averbação, porque muitas vezes acontece a averbação automática, que seria a averbação de um tempo que o servidor não era atrelado ao regime próprio, mas já trabalhava como um contrato temporário ou mesmo CLT para aquele município, por exemplo, e acabou tendo a averbação automática já realizada, ou averbou por conta, né? Pediu a CTC ali no INSS e averbou no regime próprio. Então, esses são as informações assim que você precisa identificar através do dossiê funcional ou mapa funcional. Cada lugar vai ser um nome, mas geralmente chamado de dossiê ou mapa, tá? E por fim, nós temos a certidão de tempo de contribuição, caso esse servidor tenha emitido, né? Tem muito servidor que já chega aqui para mim com a certidão pronta. Então, ele sabe que não vai se aposentar no INSS e já pediu a certidão, ou mesmo já averbou a certidão. Nem sempre é bom ter averbado a certidão, porque quando ele averba a certidão, a média dele, né, acaba reduzindo, porque os salários de contribuição do INSS são menores que geralmente, né, que é a remuneração no regime próprio. Então, nem sempre é favorável sair averbando por aí. Às vezes a gente tem que revisar essas averbações e faz parte, né, do nosso trabalho. E falando em salário de contribuição, em média, etc., é muito importante que nós tenhamos acesso ao holerite do servidor ou mesmo a ficha financeira, que vai conter informações, então, da remuneração desse servidor e também da própria contribuição previdenciária. E aí eu vou pedir uma atenção especial ao que eu vou falar agora, porque é um erro muito comum dos advogados previdenciaristas. Nós temos o costume, né? Nós estamos acostumados ali no regime geral a usar o CNIS. E, de fato, o CNIS, ele pode... Eu falo que na atuação do regime próprio, o CNIS é uma fumacinha. Sabe quando a gente estuda na faculdade? Fumaça do bom direito? Então, ele é uma fumaça, assim, de que ele é um... Ele diz que pode ser realmente aquele segurado, aquele cliente pode ser um servidor público que está com indicação RPPS, tem a data do início do vínculo, mas não faça a análise, não faça um requerimento de aposentadoria baseado no CNIS, tá? Isso porque o CNIS pode ter informações inverídicas, não porque tá errado, mas porque o próprio ente pode ter passado isso, pode ter passado a informação errada, e porque também o documento oficial, digamos assim, para saber da própria remuneração, do próprio vencimento, da própria contribuição previdenciária no regime próprio, não é o CNIS, é de fato o holerite, o contra-cheque e a ficha financeira, tá? Então, infelizmente, seria mais fácil a gente ter um sistema de cálculo, né, que fizesse ali uma contagem específica só de regime próprio, mas de fato é diferente. Então, não dá para fazer análise, fazer o pedido com base no que está no CNIS, tá? Peça a ficha financeira e o contra-cheque para ter noção de realmente quais são os valores que estão sendo descontados e para fazer o cálculo, inclusive, da própria média desse servidor. Bom, vamos lá, tem muita coisa ainda para se falar. Bom, no teu material eu deixei muito bem claro quem são os segurados do regime próprio. E já vou falar aqui quem são os segurados. Por quê? O que acontece? A gente conhece muitos servidores públicos. Eu sou servidor público, eu trabalho na prefeitura, eu trabalho no estado. Mas nem sempre aquela pessoa que fala, aquele cliente que fala que é um servidor público, vai estar atrelado ao RPPS. O primeiro motivo você já sabe, que é o fato de um município, por exemplo, não ter um regime próprio. Daí tudo bem, a gente sabe que ele está vinculado ao regime geral. Mas, na verdade, o que caracteriza ser um segurado do regime próprio não é
só ser um servidor público. Porque o servidor público, em um sentido estrito, aliás, em um sentido amplo, ele pode ser o que a gente chama de agentes públicos. Agentes públicos, no geral, podem ser empregados públicos, ou seja, eu mesma já fui empregada pública, porque eu dei aula durante 2 anos, aulas de direito previdenciário, na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Então, naquela época, eu tinha um contrato temporário com o Estado do Paraná. Quem me pagava era o Estado do Paraná, mas a minha contribuição previdenciária era para o RGPS, porque eu não era uma concursada, eu não era uma servidora pública com cargo efetivo, eu era uma servidora pública ou uma agente pública, digamos assim, em contrato temporário. A mesma coisa acontece com agentes públicos que são contratados através de CLT, né? Carteira de trabalho, ou mesmo agentes públicos que são mandatários me fugiu a palavra agora. Temos aqui. Cargos em comissão. Cargo em comissão também não é um servidor público atrelado ao regime próprio, a não ser que antes desse cargo, né, ele já tinha um vínculo com o regime próprio em outra questão, tá? Estágio probatório, daí eu vou falar depois. Exercente, isso aqui que eu tinha esquecido. Exercente de mandato eletivo, então os deputados, governadores, senadores, presidentes não são vinculados ao regime próprio, a não ser que antes desse cargo eles já estivessem vinculados, né? Então eles mantêm essa característica de serem segurados do regime próprio. Notários, tabeliões, oficiais de registro também não são segurados do regime próprio. Quem são segurados do regime próprio? São os servidores públicos titulares de cargo efetivo, tá? Então, são aqueles que passaram no concurso, foram nomeados e, então, eles passaram a ter a posse do cargo, então, eles foram empossados e, a partir de então, inclusive, que se começa a filiação no RPPS, a partir da posse, tá? Da data que ele começou ali a sua atividade. Eu coloquei aqui no material também ocupante de cargo em comissão. O ocupante de cargo aliás, ocupante de cargo em comissão, não. Estágio probatório. Estágio probatório é aquele período que o servidor acabou de passar no concurso, então ele precisa ali passar por um estágio probatório, mas não quer dizer que ele não tem um cargo efetivo. Ele tem um cargo efetivo, o que ele não possui é a estabilidade, mas as contribuições são vinculadas, sim, ao regime próprio, tá? Então, lembre que somente são segurados do regime próprio aqueles que têm um cargo de natureza efetiva. Eu acelerei aqui no material, porque realmente o material está bem completo, então, quando você for estudar, leia com atenção, tá? E eu não vou conseguir ler aqui junto com você, mas quando estiver em casa, calminho, escuta essa aula e vai parando, vai lendo, porque tem muita informação, tá? Inclusive aí temos filiação e inscrição, que é muito parecida com a filiação e inscrição do regime geral, mas de fato a filiação no regime próprio, ela se dá a partir do momento que o servidor acaba tendo aquele momento da posse. A posse é a aceitação do cargo e é a partir daquele momento que ele começa a desempenhar a sua função naquele cargo. A partir da posse é que o servidor está filiado ao regime próprio. E a inscrição, como no regime geral, é a mera formalidade ali, né, como inscrito, como um verdadeiro segurado do regime próprio. E por que é importante a gente saber essa data? Porque é a partir dessa data que nós vamos fazer um cálculo do tempo de contribuição, do tempo de serviço público, do tempo no cargo. O que são esses cálculos, né? O que são essas contagens? No INSS, no regime geral, nós também precisamos entender algumas contagens para poder, de fato, fazer análise e fazer o pedido de uma aposentadoria baseado no quê? No tempo de contribuição, na idade e na carência
do segurado. No regime próprio, não é diferente. Nós também fazemos cálculos de idade, de tempo de contribuição, mas além disso, as regras, os requisitos de elegibilidade, dependendo, né, da regra que ele alcançará, eles também exigem, além de idade e tempo de contribuição, tempo de serviço público, tempo no cargo, tempo na carreira. Então, a partir da posse é que a gente começa a contar o tempo de contribuição, o tempo de serviço público. Ah, Bruna, mas o tempo de serviço, tudo isso vai ser o mesmo tempo. Não. Pode acontecer, por exemplo, do segurado ter um tempo de contribuição maior do que o tempo de serviço público, porque ele averbou um tempo do regime geral. Ou mesmo ele pode ter um tempo de serviço público maior do que o tempo na carreira. Por quê? Porque antes dele ingressar naquele cargo, ele já era um empregado público, então ele já tinha um contrato CLT com aquele município. Então, eu posso considerar como tempo de serviço público mesmo aquele tempo que não era vinculado ao regime próprio, porque aquele servidor trabalhava já no ente público, ele já era um empregado público, ele já era um agente público. Então, na contagem de tempo de serviço público, eu posso somar também períodos de RGPS. Bom, perda da condição de segurado acontece principalmente com o falecimento, né? Mas além disso, a possibilidade de exoneração, quando o servidor pede exoneração, ou mesmo ele acaba sendo exonerado, o que eu vejo muito, né? Que são processos administrativos contra servidores que acumulam cargos indevidos, então eles acabam sendo exonerados, e aí a possibilidade que existe é de averbar essas contribuições para o regime geral. Demissão, cassação também de aposentadoria são hipóteses de perda da condição de segurado. Suspensão da condição de segurado se dá principalmente a partir do momento que o servidor ele pega uma licença sem remuneração, tá? Existem licenças que são com remuneração, como por exemplo, ele se afasta para cuidar da saúde, mas uma licença sem remuneração é um período que o servidor pode ter a suspensão desse vínculo, só que existe a possibilidade dele continuar contribuindo, mesmo não trabalhando, tá? E aí, esse período vai ser computado como tempo de contribuição, como tempo de serviço público, normalmente. Por fim, custeio do regime próprio, é importante a gente saber, né? O que integra ou não a contribuição previdenciária. E por que eu falo muito que não é para analisar a aposentadoria do servidor pelo CNIS? Bom, o que é a base do cálculo da contribuição previdenciária? A base do cálculo, o salário de contribuição do segurado do RGPS é o salário daquele segurado, daquele trabalhador. É aquilo que ele declara no Prolabore, como quando for um contribuinte individual. Agora, o servidor público, ele tem vencimentos que seria assim a remuneração base dele, mas ele também pode receber vantagens, como por exemplo, uma vantagem que é muito comum para os servidores públicos, que é a vantagem de adicional por tempo de serviço. Essa vantagem de adicional por tempo de serviço é uma vantagem de natureza permanente. Isso quer dizer que ele vai receber isso para sempre. E sobre vantagens de natureza permanente, incide contribuição previdenciária. No entanto, pode acontecer do servidor receber outras vantagens que não sejam permanentes, que sejam provisórias. Sobre essas vantagens, não incide contribuição previdenciária. O que são essas vantagens? Ajuda de custo, indenização de transporte, salário família, auxílio alimentação, diárias para viagens, entre outras. Então, é importante você verificar, quando for um caso de integralidade, principalmente, o quanto vai diminuir mesmo esse servidor recebendo uma integralidade, um salário que, em tese, seria o mesmo da ativa. Só que na ativa, na verdade, ele estava recebendo o quê? Valores que não incide contribuição previdenciária. Não incidindo contribuição previdenciária, na hora dele se aposentar, ele não vai receber mais essas vantagens, então ele vai ter uma diminuição do valor que ele recebia a título de ativa, né?
Então, por isso que às vezes o CNIS está diferente, porque ele é baseado muitas vezes na soma de todos essas vantagens, esses vencimentos, e por isso é importante avaliar o contra-cheque, mesmo que seja um por um. Eu sei que é demorado, que é trabalhoso, mas por isso que advogado previdenciarista no âmbito do RPPS precisa cobrar caro. Bom, deixei aí, já falei sobre integralidade e paridade, então o que é integralidade, o que é paridade, e aqueles que se aposentam também com base na média. Quem não se aposenta com base em integralidade, basicamente são aqueles que entraram pós dezembro de 2003. Então, aqueles que ingressaram a partir de 2004 não vão se aposentar de forma alguma com base em integralidade e paridade. Aqueles que entraram antes de 2003, tá? Eles têm a chance de alcançar alguma regra de transição que permita a aposentadoria com base na integralidade e paridade. No seu material, eu coloquei em seguida daqui regras antes da emenda, tá? Regras de transição e as novas regras pós-emenda. Nessas regras, as antes da emenda condicional, você vai ver que existe possibilidade desse servidor se aposentar com integralidade e paridade. Regra de transição também garante possibilidade de integralidade e paridade para aqueles que ingressaram antes de 2003, tá? E pós-emenda, de jeito algum, há a possibilidade de se aposentar pela integralidade e paridade. Antes da emenda, ou seja, para aqueles servidores públicos federais que alcançaram requisitos antes da emenda 103, o cálculo da média era baseado igual no RGPS, 80% das maiores remunerações, descartando então, excluindo 20% das menores remunerações, igualzinho no RGPS, era feito no RPPS. Depois da emenda, 100% de todas as remunerações, descartando possibilidade, né, de descartar os menores vencimentos. Então, antes era igual RGPS, depois também igual RGPS, o cálculo pós-emenda. E, igualmente, é possível excluir as menores contribuições para aumentar a média desses servidores. Como eu disse, eu deixei no seu material as regras de antes da emenda 103. Para quem vai estar atrelado essas regras, tá? Coloquei todos os requisitos baseados na legislação. Para servidores públicos federais que alcançaram direito adquirido, e elas estão valendo também para municípios e estados que não implementaram, não fizeram reforma da Previdência. Então, são para esses que vai estar valendo essas regras, tá? Então, eu fiz um recorte aí de uma tabela que eu tenho, que ela representa um resumo aí de todos os requisitos de elegibilidade de cada regra. Então, a gente tem, por exemplo, a aposentadoria programada por tempo e idade. Nós temos a aposentadoria programada só por idade. Nós temos a aposentadoria dos professores e a aposentadoria compulsória, tá? Aos 75 anos não tem jeito do servidor continuar nativo. Nós temos regras de transição, não são as regras de transição que vieram com a emenda 103, são regras de transição que já existiam, que vieram tanto com a emenda 41 quanto a emenda 47. E, de fato, são essas as regras que permitiam ou permitem ainda a aposentadoria com base na integralidade e paridade. Lembrando que só para quem ingressou antes de 2003. Essa regra do artigo 3º da emenda 47 de 2005 é para quem ingressou antes de 98, tá? E por que essa data, 16 de 12 de 98? É a data da promulgação da emenda 20 de 98. Aí temos a regra de transição da emenda 41 de 2003, que de fato também permite o cálculo dos proventos com base na integralidade. Outra regra de transição, tá? Agora do artigo 2º da emenda 41 de 2003. Essa regra aqui é mais difícil de ter servidores que alcancem, mas pode acontecer.
E a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, antes da emenda, não era prevista para servidores públicos federais. Pós-emenda, ela passou a ser prevista. Só que antes já era possível conseguir essa aposentadoria, não por conta da legislação, que inclusive a Constituição permitia, né, uma aposentadoria diferente, especial, de fato, para aqueles servidores que estavam em atividade com agentes nocivos, igual acontece no regime geral. Só que de fato não foi criada uma lei complementar que pudesse regulamentar essa aposentadoria especial para os servidores públicos. E por conta disso, na época, né, vários servidores entravam com mandado de injunção para ser possível aposentadoria especial também para o servidor público. E aí, por conta de diversos mandados de injunção, chegou o tema ao STF, que acabou editando a súmula 33 para esses casos de aposentadoria especial. O que fala a súmula 33? Fala assim: já que não tem uma lei regulamentando, o que é aplicado no regime geral, a gente vai aplicar no regime próprio também. Então, a partir dessa súmula é que passou a ser possível, de fato, a aposentadoria especial para os servidores públicos. E aí, para quem não tem ainda, né, a nova... Aliás, para os municípios e estados que não implementaram essa aposentadoria em suas reformas, em suas legislações, constituições e leis complementares, ainda é possível vincular, né, a aposentadoria, pedir a aposentadoria especial com base nessa súmula. Mas aí é uma questão, inclusive, judicial, né? Sempre tem que ser judicial. Uma coisa que muitos me perguntam a respeito de regime próprio, eu tô falando aqui, tem que ser judicial, é a respeito do processo administrativo no regime próprio. É muito difícil eu ensinar o processo administrativo no regime próprio, porque é muito diferente em cada estado e cada município que você atua. Então, assim, em questões de direito material, é igual. Então, você precisa cumprir tanto de idade, tanto de tempo de contribuição, tanto de tempo de serviço público, o cálculo também tem que ser igual. Mas, em questões procedimentais, onde eu vou fazer o pedido? Não é igual ao INSS, o INSS digital, que a gente já sabe, independente de onde for o cliente, a gente já vai protocolar lá. Agora, no regime próprio, pode ser que seja por e-mail, pode ser que seja só pessoalmente, o que eu acho ridículo, mas é muito comum, é meio atrasado. Pode ser que exista um sistema de protocolo naquele órgão. Então, você precisa estudar também essas questões de especificidade do teu município para entender como que realmente funciona esses requerimentos, funcionam essas petições, não só em questão de protocolo, mas também do próprio entendimento aí do ente, né? Se o ente entende que eu posso averbar e converter tempo especial em comum, ou se eu vou precisar fazer esse pedido na justiça. Então, você precisa realmente entender como que é, de fato, aplicado as próprias normas dentro aí do seu município, do seu estado. Bom, então, no material... como eu estava aqui na aposentadoria especial, então não tinha, né, não se previa a aposentadoria especial para o servidor público. Pós-emenda passou a se prever e também passamos a ter, né, regras de transição que são muito parecidas com as regras de transição no regime geral, porque a gente tem uma regra de pontos, tá? Pontos progressivos. E aí, o que difere é que, além da idade e dos pontos, eu preciso também cumprir tempo de serviço público, tempo no cargo. Além disso, há uma diferença que eu vou pedir para você ler depois, em respeito ao cálculo dos proventos, com base em integralidade ou não. Eu tenho também uma regra de transição baseada no pedágio. Aí, para servidores públicos federais, apenas existe o pedágio de 100%, não foi implementado um pedágio de 50%, assim como no regime geral, mas eu já sei de estados que colocaram pedágio de 50%, pedágio de 70%. Então, assim, cada estado tem a liberdade de criar as suas regras, né? Então, é importante que você saiba
a federal, porque basicamente está se adotando as mesmas regras da federal, mas pode ser que tenha alguma coisinha diferente aí no seu estado, no seu município. Acho que eu passei uma regra de transição dos pontos, regra de transição do pedágio, e aqui regra de transição da aposentadoria especial. Regra de transição da aposentadoria especial é igual também à do regime geral, tá? Então, muito parecida, aqueles pontos, aquela efetiva exposição. Mas o único destaque que eu faço aqui é que, apesar de ser igual, eu nunca vi, não consigo imaginar um servidor público que possa se aposentar com 15 anos de efetiva exposição, como acontece no regime geral. A gente não tem mineiro, a gente não tem esses agentes, né, mais perigosos, mais insalubres, digamos assim, no regime próprio. A gente tem o que tá vinculado ali a micro-organismos, vírus, bactérias, até mesmo ruído, mas 15, 20 anos não temos, pelo menos não é do meu conhecimento. E por fim, temos as regras transitórias, tá? Que são as novas regras. E por que transitórias? Porque na emenda a gente tem a disposição que até que lei modifique, até que lei regulamente, ou seja, pode ser que mude alguma coisa depois que vier uma lei de fato a regulamentar essas regras. Mas basicamente, tá? Resumindo, o servidor se aposenta a partir agora, tá? Os servidores que estão entrando agora, com idade de 62, mulher, 65, homem, tempo de contribuição de 25 anos, tempo de serviço público de 10 anos e tempo no cargo de 5 anos. Cálculo dos proventos igual ao regime geral, uma média vezes um coeficiente, e esse coeficiente é com base no 60% mais 2% a cada ano, agora presta atenção, a cada ano que supere 20 anos de contribuição. Ah, Bruna, mas a mulher é 15. No regime próprio é 20 para homem e mulher, não tem diferenciação. Pelo menos no regime próprio federal. Agora, pode ser, como eu disse, que o estado e o município tenham mudado alguma coisa, você vai precisar verificar. Bruna, onde eu vou verificar? Na Constituição estadual, tá? Na Constituição que pode ter tido a sua reforma da Constituição estadual, ou mesmo na lei complementar, né, que regulamenta e que trata a respeito desses requisitos, dessas regras para aposentadoria, a lei do município. Então, todos esses requisitos, eles estão desenhadinhos aí no seu material. Não vou conseguir passar e falar sobre todos eles, mas coloquei aí aposentadoria de professores, aposentadoria especial, que passou a ser regulamentada a partir da emenda 103, aposentadoria compulsória, que é aos 75 anos, tá? Não tem jeito do servidor continuar na ativa. E por fim, eu coloquei no seu material também um passo a passo para você poder atender o cliente do regime próprio, tá? Então, é um passo a passo, começando do primeiro atendimento, coloquei umas perguntas que você precisa saber, e depois eu expliquei o que você vai ter que fazer para realmente fazer a análise até chegar no momento do pedido da aposentadoria. Então, o primeiro passo, conferir se o ente possui regime próprio, né? Eu já expliquei que tem município que não tem regime próprio, então você vai estar diante do regime geral, das mesmas regras do regime geral, tempo de contribuição, idade. A única questão que você vai precisar estar atento é que pós-emenda 103, mesmo aqueles empregados públicos que estão vinculados ao RGPS, se eles se aposentam, a emenda 103 prevê a vacância também do cargo desses servidores, que são servidores vinculados ao RGPS, no entanto, são empregados públicos, tá? Então, preste atenção, eles não vão poder continuar na atividade. Ah, mas tem município aí que não está nem analisando isso. Tem município, mas você precisa fazer essa ressalva e prestar atenção, tá? Que esse servidor não vai poder continuar no mesmo cargo. Segundo passo, conferir a data da posse
Então, dependendo da data da posse, você já sabe se tem integralidade ou paridade ou não, tá? E isso é um dos pontos mais importantes de saber, a data da posse. E aí eu coloquei possibilidade de documentos que você pode acessar, tá? Para conferir a data da posse. E ressaltei o cuidado que você tem que ter com a data ali que está no CNIS, que pode bater, mas é importante você verificar algum documento oficial do regime próprio. Conferir se houve serviço público antes da posse no atual cargo, por quê? Pode ser que eu possa somar aquele período como tempo de contribuição e também tempo de serviço público. Conferir se já existe uma CTC averbada ou tempo de outro regime próprio, realmente para saber o tempo de contribuição desse servidor. Conferir se há tempo controverso em relação ao tempo de contribuição e tempo de serviço público, que seria no caso de um tempo especial, que eu posso aumentar o meu tempo de serviço, aliás, eu posso aumentar o meu tempo de contribuição, mas não aumentar o tempo de serviço público, nem aumentar o cargo, só o tempo de contribuição. O tempo de empregado, de contrato temporário, que eu posso também aumentar o meu tempo de contribuição, mas não só o meu tempo de contribuição, como o tempo no cargo, o tempo na carreira, o tempo no serviço público. Tempo nas Forças Armadas, por exemplo, eu posso aumentar meu tempo de contribuição e ainda considerar como tempo de serviço público, mas não tempo no cargo, né? Afinal, não é o mesmo cargo. Então, todas essas questões controversas precisam ser analisadas. Conferir se há licença sem vencimentos, porque se houve licença sem vencimentos, eu não vou contar, não fazer a contagem de tempo de contribuição linear, eu vou ter que descontar aquele período que houve a licença, que ele não estava trabalhando nem contribuindo. E onde que eu confiro? Aí eu vou conferir no dossiê, no mapa, ou mesmo em qualquer documento funcional, você precisa identificar. Aqui, inclusive, eu coloquei foi um planejamento que eu fiz essa análise de tempo de contribuição de uma servidora que tinha tirado um monte de licença. Aí eu precisei parar e analisar todas e ver qual que tinha contribuição, qual não tinha, tá? Então, ela ficou muito tempo sem contribuição e a gente não pôde computar esse período para a aposentadoria dela. 7º ponto, conferir se o servidor for cedido, né? E quando ele foi cedido, se continua a contribuição normal. Depois, conferir se houve reforma da Previdência, para a gente saber se a gente aplica aquelas regras antes, né? Aquelas regras antes da emenda, ou já são aplicadas as novas, e aí você precisa ver a lei que alterou as regras novas ou a própria Constituição. Conferir se esse servidor acumula cargo, se ele pode acumular tanto no regime próprio quanto na atividade privada. Conferir se ele já recebe outro benefício, já recebe uma pensão, por exemplo, para fazer a contagem do acúmulo. Conferir se ele aderiu ao regime de previdência complementar, se for o caso, porque aí a contribuição previdenciária dele do regime próprio vai estar limitada ao teto do regime geral, tá? Conferir vencimentos, subsídios, vantagens, proventos. Fiz um quadradinho aí mostrando para você o salário básico desse servidor, mas além do salário básico, a gente tem adicional por tempo de serviço, adicional por insalubridade, adicional de titulação. Então, todos esses adicionais, eles integram, né, ali na remuneração do servidor, mas nem todos são de natureza permanente. Então, você precisa conferir na lei que criou essa vantagem, entender se ela é para sempre ou não, é só uma vantagem transitória. E aí, calcular o tempo de contribuição, de idade, de serviço público, de carreira, de cargo, para poder bater com aqueles quadrinhos verdes que eu mostrei anteriormente. Fiz uma ressalva aqui para a atividade rural, que eu acho um tema incrível, mas que, apesar de ajudar muito no regime geral, é importante a gente se atentar que eu posso somar período rural no tempo de contribuição no RPPS, no entanto, deve ser indenizado, mesmo que for antes de 91, tem que ser indenizado, e a indenização, ela se dá com base na média das remunerações no regime próprio, limitada ao teto do regime geral. Ou seja, se o servidor ganha tem uma média de 15 mil reais, ele vai pagar essa indenização da atividade rural com base no teto do RGPS.
Se ele tem uma média de 3 mil reais, ele vai pagar baseado nessa média de 3 mil reais. Então, não fica barato fazer a indenização rural e a averbação no regime próprio, mas às vezes compensa. Já peguei servidor aqui que compensava e muito para adiantar a aposentadoria dele. E por fim, na verdade não é o fim, mas é quase o fim, fazer análise dos requisitos de elegibilidade, ver qual regra esse servidor vai se encaixar, né? Se é uma regra antes da reforma, se é uma regra de transição, se é uma regra nova, né? Só por idade mesmo, 65, 62, com 25 de tempo de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Então, todas essas regras precisam ser analisadas. E depois, por fim, né, avaliar o valor do provento, porque vai ser baseado nesse valor que você vai identificar que você vai poder cobrar os seus honorários. Então, você vai cobrar em cima da concessão dessa aposentadoria e também lembrando que existe a possibilidade de você pedir o abono também, o abono retroativo. Então, você vai verificar o valor que esse servidor vai receber, né? Se é uma integralidade ou não, se é com base no vencimento, na média dos vencimentos, aliás, e se é na média dos vencimentos 80% antes da reforma, ou a nova que se aplica 100% e com descarte. Bom, resumindo, é essa análise que você precisa fazer para fazer o pedido da aposentadoria no regime próprio. Tem muitas questões, né, para falar ainda de regime próprio, mas eu creio que já consegui abrir a sua mente aí para esse regime. Eu sei que parece ser muito diferente, mas de fato, quando a gente está já acostumado a lidar com o regime geral, tem muitas questões que acabam sendo parecidas no regime próprio. Então, na prática, assim, você vai conseguir vislumbrar essas questões, como a contagem, o próprio valor ali que você vai calcular, né? A título de provento, né? Não é mais RMI, é provento. Mas, exceto essas nomenclaturas, o cálculo é igual, tá? O cálculo é igual, a fórmula de cálculo é igual. O que muda mesmo é que você não vai pegar o salário de contribuição do CNIS, você vai pegar a ficha financeira. Ah, Bruna, mas vai ser demorado? Vai ser demorado para calcular, mas faz parte. É por isso que, novamente, eu falo que o advogado previdenciarista que atua no regime próprio, ele precisa ser muito bem remunerado. E eu tenho certeza que se você quiser entrar nesse caminho, né, que eu vejo ser muito rentável mesmo, eu sei que você vai dar conta. E conte comigo para mais informações, para tirar dúvidas. Eu deixo novamente aqui o meu contato, o meu QR Code direto no meu Instagram. E me sinto lisonjeada de você ter chego até esse momento dessa aula, até o final. Espero que você tenha aprendido aí os primeiros passos do regime próprio e espero também que você use muito esse material. Eu não consegui falar tudo que está no material, é muita coisa, então fica aí a dica para você ler ele com mais calma, pausar a aula, usar ele, usar e abusar, que é para isso que eu estou compartilhando. Obrigada e até breve. Tchau, tchau.